bicho vai pegar! Boa noite a todos, boa noite ao professor Ives, boa noite aos meus colegas de turma. Nesta noite eu quero falar um pouco sobre a Lei 12.850 de 2013, a já conhecida Lei das Organizações Criminosas. Nesse primeiro momento, não quero aprofundar na lei em si, mas quero fazer um breve resumo sobre as organizações criminosas, o que é, como funciona, como é tipificada e etc. O primeiro questionamento a ser respondido é: o que é uma organização criminosa e como reconhecer uma organização criminosa? A estrutura organizacional de uma organização criminosa lembra muito a estrutura de uma empresa, onde todos têm suas tarefas, ao chefe, ao gerente, ao contador, ao entregador. O que vem à mente quando pensamos em organização criminosa a gente sempre pensa no tráfico de drogas e crimes ligados a ele, mas pode haver vários tipos de organizações criminosas com várias práticas diferentes. E é o que nós vamos falar um pouco hoje, sobre essas diferenças. Nas palavras do doutrinador Luiz Regis Prado, o crime organizado, amplamente considerado, não está ligado apenas à criminalidade econômica, em sentido estrito, mas manifesta-se também nas atividades políticas, como os casos dos esquemas de corrupção, do terrorismo, do tráfico de drogas e de pessoas. Antes da criação da lei, havia divergências quanto ao número de agentes para poder se classificar como organização criminosa. Existiam alguns doutrinadores que entendiam que eram mais de 3 pessoas, mas antes do advento, como foi dito, porque o termo organização, ele apenas exprime o fato de que há várias pessoas, há uma pluralidade de pessoas, mas e aí, quantas pessoas? Essa resposta, a gente vai encontrar no parágrafo 1º do primeiro artigo da lei, que diz o seguinte: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cuja pena máxima seja superior a 4 anos, ou sejam de caráter transnacional. Então aqui no parágrafo 1º do artigo 1º, a gente tem vários atributos que através desses atributos a gente pode reconhecer uma organização criminosa. Portanto, a Lei 12.850 de 2013 determinou que tem que haver um mínimo de 4 pessoas para se definir, para se caracterizar uma organização criminosa, e tem que haver a prática de infrações cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou seja, de caráter transnacional. É isso que a lei fala. É a partir desse parágrafo 1º, desse artigo 1º, que a gente tem a definição das organizações criminosas. O nosso grande doutrinador, Guilherme Nutt, traz um outro requisito importante para classificar a organização criminosa, e para Nutt ele diz o seguinte: o segundo requisito importante é o escalonamento ordenado. Logo, é preciso que a organização seja estruturalmente ordenada, uma vez que não se concebe uma organização criminosa se não existir um escalonamento permitindo a ascensão no âmbito interno, como chefia e chefiados. Então, o que o nosso doutrinador quis dizer com isso? Para haver uma organização criminosa, deve existir uma hierarquia, Para ficar mais claro, um exemplo bom assim, para se fixar isso, só lembrarmos do PCC, Comando Vermelho, que são organizações criminosas que praticam vários crimes, além do tráfico de drogas, assalto a bancos, a tráfico de armas, a sequestros e etc. E dentro dessas facções, dessas organizações criminosas, há várias pessoas com várias funções dentro. Existem os chefes, existem os contadores, existem os traficantes, existem os assaltantes de banco e etc., que cada um tem a sua função para manter a organização criminosa a pleno vapor, funcionando como deve se funcionar,
Outro ponto trazido por Nutt é o seguinte: o meio para alcançar a referida vantagem se dá por meio da prática de infração penal, o que demonstra a ilicitude do proveito auferido. Outro fato que a gente pode trazer à tona também para diferenciar e entender sobre organizações criminosas é o campo de atuação das organizações criminosas, que é muito vasto, né? Praticamente não existe uma organização criminosa que vai se dedicar a apenas uma atividade ilícita. Por exemplo, tráfico de armas, assalto a banco, estelionato e sequestro. Foi o que eu disse anteriormente, que eu falei das quadrilhas, das facções, que elas nunca trabalham num ramo só. É como se fosse um empresário, o chefe é como se fosse um empresário. Ele nunca vai trabalhar num ramo só, porque se haver uma desestruturação naquele ramo, eles vão ter outro ramo para poder manter a organização, que na maioria das vezes é uma organização muito grande, que existem muitas pessoas que dependem dessa organização. Gostaria aqui de agradecer ao professor Ives e a todos que assistiram a esse vídeo até o final, e muito obrigado por tudo. Eu quero deixar aqui o mais claro possível, não quero me estender muito, eu quero só trazer um resumo claro e objetivo sobre as organizações criminosas. Muito obrigado. Agora o bicho vai ver!